Bom, eu demorei um pouquinho na Célia, porque realmente tinha uns minutinhos faltando ali, sobrando ali no CD, no DVD, então por isso, então estava dando tempo, tá pessoal? Não fica com ciúme não, porque falou um pouco com o Daniel, falou um pouco com o Fed e um montão com a Célia. Na realidade o objetivo era falar um pouquinho com cada um, tá bom? Bom, agora faltou o Joás. Bom, Joás, eu quero falar também para você que você é um irmão assim fantástico também, uma pessoa tão bacana, a gente é bem próximo assim de idade, né? A gente também cresceu junto, eu e você e o Delane ficamos assim, eu fiquei muito próximo de você e do Delane, né? E eu quero dizer, Jó, que você também é uma pessoa muito boa, você tem um coração bom, você é um rapaz assim esforçado, trabalhador. E queria falar para você também, não importa o que você tem feito na sua vida, você sabe que todo tempo na minha vida eu sempre te dei bons conselhos. E tem uma coisa que eu lembro, sempre que você sempre falou, você falava assim, olha, a Célia sempre foi legal, que sempre me ajudou na parte de dinheiro, mas você, Marcos, sempre me ajudou na parte mais forte, assim, que era a parte de aconselhamento, nessa parte de conversar e a gente sentir as coisas e realmente ter um efeito. Então, Jó, o que eu quero falar para você é o seguinte, que eu sei que você é uma pessoa que escuta, uma pessoa que ouve, que entende bem. Não importa, Jó, como eu já falei para os demais, não importa o que você já tem feito na sua vida, o que você já tem errado, como eu também já errei, muitos já erraram na palavra, que a gente vê na Bíblia. Não importa como você vai finalizar a sua vida, tá? Vamos continuar batalhando, vamos se esforçar. Eu quero ver todo mundo na glória. Acompanhe a sua esposa está querendo tanto, sabe, voltar para a casa de Deus, mas para ela fica difícil sozinha. Eu acredito que se você voltar, olha como vocês têm sido abençoados, pelos seus filhos são uma bênção, você sabe disso. E o que é isso, Jó? Isso já é uma bênção que Deus te abençoa, o nosso Pai te abençoou, e Deus cumpriu com isso, e você tem uns filhos maravilhosos. O que está faltando para você agora é voltar para a casa de Deus, para ter certeza, todos os seus negócios vão prosperar. Se voltando para a casa de Deus, muita coisa vai mudar na sua vida, tá bom? Deus te abençoe, Jó, a gente se vê, tá? Não lá no céu, aqui mesmo na terra a gente ainda vai se ver, tá bom? Bom, aí o próximo seria eu, né, mas eu falo comigo mesmo. Delane, eu queria falar para você também que você é um mano muito legal, sabe? Gosto muito de você. Você parece a mocinha de casa. Desculpa falar assim. A mocinha porque tem esse coração, essa cara de mal, de tudo, mas tem um coração de mocinha, sabe? Você é um cara assim que ama bastante, um cara assim que se emociona fácil, que chora fácil. Quando o pai estava lá no hospital, precisaram mandar alguém lá, você já estava com medo de ir lá e tal, acabou indo a Célia lá, entendeu? Mas eu entendo isso aí, mano. Eu sei que você é um cara assim, muito legal e amo muito você, tá? A gente lembra muitas coisas quando a gente era pequeno, quando a gente brincava. Mas, ó, mano, pega firme com Jesus aí. Você me disse que tá voltando, tá indo na igreja, tá orando e tal. Eu sei que Deus vai te abençoar. Vai ensinando isso pros seus filhos. Não fique focalizando muito porque seus filhos estão jogando no Corinthians, porque eles estão indo bem lá no Corinthians 2, entendeu? Mas leva isso porque não tem nada demais. Você pode até abençoar eles e eles fazer que nem o Kaká, outros meninos lá. E realmente, olha, sou cristão, sou jogador, sou campeão do mundo, sou isso, aquilo, outro, mas trazer na estampa da camisa deles, Jesus, entendeu? Então você pega firme com o Senhor, fica firme com Deus. Acompanha a sua esposa aí, a Leila, que nunca conheceu o Evangelho. Você vê como Deus é bom. Acabou conhecendo você, que por parte era filho do seu Isaac, né? E que por parte também foi evangelizado também por ele. Quantas vezes o pai pregou para ela, ensinou ela, e ela está indo na igreja até hoje, sendo um testemunho, sendo uma bênção. Acompanha ela, anda junto, vocês vão ver que legal, sabe? Procura pensar junto, tá bom? Deus te abençoe. Elaine, você é a próxima, né? E a última, vamos dizer, né? Depois eu tenho uma palavrinha para a mãe também. Elaine, eu queria dizer para você que você também é minha irmãzinha querida, tá? Às vezes quando eu lembro de você, eu fico assim um pouquinho, sinto um pouquinho de remorso, porque eu lembro que uma vez eu fiz um carrinho de rolemã e a mãe sempre queria que eu brincava com você, que eu fosse, sabe, a pessoa que estivesse cuidando de você. E aí eu fui levar você no meu carrinho, você devia ter, sei lá, acho que uns 3 aninhos, 2 aninhos, e você com o seu dedo, você enfiou dentro da rolemã,
e a rolemã machucou seu dedo, arrancou sua unha, foi tanto sangue. Até hoje eu não esqueço, não sei se você lembra dessa cena aí, né? Mas você sempre conheceu essa irmãzinha bonitinha, boazinha, legal, educada, casou com uma pessoa também fantástica, que é o Paulo, né? E eu sei, mano, que esse trabalho que você está fazendo na igreja, tá firme na igreja, tá? E me acompanhou, me ajudou nas orações com o Pai. Você entendeu perfeitamente a minha fé, quando eu estava invocando a Deus, pedindo a Deus, sabe? Deus recebeu tudo aquilo, legal, muito obrigado, continua firme, tá? E me ajuda, Elaine, me ajuda com os demais. Fica ligando para eles, olha, ô Feta, e aí, visitou a igreja hoje? Célia, e aí, você já visitou uma igreja? Ô Daniel, como é que você tá? Me ajuda nessa parte, Elaine, porque fica muito difícil, só eu e eu tô longe, tá? Mas dá um apoio para os nossos irmãos. Lembra aqui que Jesus falou para Pedro, Pedro, você me ama, Pedro? Então acalma os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Tá? Então se nós amamos ao Senhor, nós vamos apacentar as ovelhinhas de Deus, tá bom? Abençoa os teus irmãos, a mim também, me ajuda, ora por mim, tá? Porque para mim também não tem sido fácil sozinho aqui longe de todos vocês, tá bom? Nesse momento tão crucial da minha vida, tá bom? Agora por último eu queria deixar para uma pessoa muito especial, uma pessoa que é fantástica na minha vida também, tem uma representação assim, muito grande, que é a minha mamãe. Mãe, queria dizer para a senhora que a senhora é a coisa mais linda do mundo, viu? Que eu amo a senhora. Obrigado, mãezinha. Sabe, eu sou muito feliz, sabe, mãe, por ter uma mãe como a senhora, sabe? Uma mãe, sabe, temente a Deus, né? Uma mãe humilde. A senhora me pediu hoje para me orar pela senhora, eu orei. Que legal, né, mãe? E pela esposa que a senhora foi, mãe, que eu sei das dificuldades, como eu já vinha mencionando aqui, do princípio do casamento da senhora com o pai, como foi difícil, né? E depois como Deus trabalhou na vida do pai e trouxe, eu não sei, eu não vi essa parte da vida do pai, da história do pai do passado, né? Fiquei vendo o pai, da história de quando eu era criança, quando eu nasci para cá. São só coisas boas. Acredito que meus irmãos mais velhos, talvez seja até por isso, talvez que eles ficaram um pouco distantes de Deus, porque às vezes vendo aquele lado do pai que ele teve no princípio, assim, tanto sombrio. Mas isso é o que eu já falei, não importa como o homem começou na vida, não importa o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que importa é que teve um final glorioso, e vocês são prova disso, o final glorioso que o nosso pai teve. E apesar de todas as coisas, o pai nunca teve rancor de ninguém. E mãe, a senhora foi fantástica, mãe, porque eu lembro que a senhora me conta que a senhora tinha um irmão muito bem de vida, nosso tio, que até era rico, e quando ele soube do sofrimento da senhora e das dificuldades que a senhora passava, ele falou assim, mas Franci, você passou tudo aquilo que você não me falou e vinha morar comigo, mas a senhora sabia que os filhos que a senhora tinha eram com o pai, e a senhora não queria que nós ficássemos sem o nosso pai. A senhora tinha uma preocupação muito grande em proteger a gente, em guardar a gente. E até hoje, mãezinha, a senhora tem essa preocupação. E eu lembro, mãezinha, que quando eu estava no Brasil, eu era mais novo, meu maior desejo era comprar uma motocicleta. E até hoje aqui nos Estados Unidos, imaginar, eu posso comprar a motocicleta que eu quiser aqui nos Estados Unidos. Qualquer motocicleta eu posso comprar. E às vezes eu vejo as motos passando perto de mim e quero comprar a moto, sabe? Aí eu lembro, mãezinha, que a senhora falou assim para mim, não vai comprar moto. Moto só vai me dar preocupação, dor de cabeça, não compra moto. E todo mundo aqui nos Estados Unidos sabe. Meus amigos que dirigem moto aqui, eles falam, né? Então, em sentido... E aí eu falei assim, olha, eu vou comprar minha moto somente quando minha mãe partir para agora. Antes disso não vai dar para mim comprar, porque minha mãe pediu para mim nunca comprar uma moto. Porque se ela comprasse uma moto, ela ia sempre preocupada. E eu até hoje, mãezinha, eu queria dizer para a senhora que eu respeito o que a senhora me pediu. Eu respeito, apesar de eu estar longe, eu poderia estar pensando, minha mãe não está aqui, eu vou comprar uma moto para mim. Minha mãe não está sabendo de nada. Mas eu sei, mãezinha, que se algo acontecer comigo, eu cair da moto, acontecer um acidente, eu me estourar em algum lugar, aí numa estrada, eu sei que a senhora vai sofrer muito. Então, por isso, mãezinha, eu queria dizer para a senhora, pode ficar tranquila, mãezinha, estou respeitando, tá bom, o que a senhora me pediu, estou cuidando dos seus netinhos aqui,
estou cuidando da vida de muita gente aqui nos Estados Unidos. Eu sei, eu vou falar uma coisa para a senhora, não é fácil, mas eu sei que é um chamado de Deus para a minha vida. Eu não posso, de repente, eu querer viver minha vida e abandonar as outras pessoas que Deus confiou, que Deus quer que eu ajude. Eu jamais posso virar as costas. Eu sei que Deus, tudo isso, mãezinha, que eu estou fazendo, Deus vai me dar uma recompensa. E quero dizer uma coisa, mãe, os meus amigos, todo mundo falam que esse é o trabalho de extensão de vocês. O que está acontecendo com a gente é o trabalho de vocês. Vocês, mãe, e o pai, tiveram filhos maravilhosos, que vocês mesmos souberam criar e dar educação. Talvez, mãe, se a senhora aquele tempo atrás tivesse largado o nosso pai, alguma coisa, talvez nós tivéssemos perdido por aí pelo mundo, mas esse amor, mãezinha, que a senhora teve, essa disposição de sofrer por amor a nós e tudo, isso aí contou muito diante de Deus, tá? Então eu peço a Deus, mãezinha, que a senhora, sabe, tenha um final feliz também. Se Deus quiser, eu creio que Deus vai me dar a oportunidade de ver a senhora, entendeu? Mas se Deus não der, eu tenho certeza, mãezinha, que eu vejo vocês no futuro. Eu não vou ficar só olhando o passado. O passado vai ser boas recordações no meu coração, que às vezes vai me trazer até o choro. Mas eu vou ter aquela esperança, mãezinha, de te ver no futuro. De te ver, sabe, junto com meu pai. É claro que lá não se vamos casar, nem se dar em casamento, mas nós vamos ser os nossos seres de amor, que nos amamos uns aos outros. Deus vai dar essa oportunidade, tá bom? Então, pessoal, todos vocês agora geral, somente para finalizar, eu queria dizer, pessoal, mais uma vez, que essa palavra não fique em vão. Eu gostaria que vocês, cada um tivesse uma cópia, para que sempre assistisse, sempre meditasse um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu lanço aqui a bênção de Deus sobre a vida de vocês, que Deus abençoe, que Deus guarde vocês, estarei orando por vocês, estarei pedindo a Deus que realmente essa semente que caiu, que morreu, essa semente possa frutificar, tá bom? Talvez se o nosso papai estivesse vivo, eu não estaria trazendo essa mensagem para vocês. E Deus, ele tem pressa. Eu, até um tempo atrás, eu não estava entendendo, porque eu falava assim, não, Deus é o Senhor de tudo, ele pode esperar. Porque eu orava e queria que o pai ficasse lá ação. Falar, Deus pode esperar, ele leva depois. Mas Deus não pode esperar com relação a vocês. Essa é a preocupação que Deus teve e eu entendi muito bem. Então é a mesma coisa que Deus fala para mim, Maximino, meu filho, eu gostaria muito de entender o que você está falando, mas é necessário que faça isso para que os demais não se percam. Então, nosso pai foi, porque Deus queria que você pudesse ter a oportunidade de ouvir essas palavras hoje, tá bom? Vamos ficar firme. Deus abençoe vocês, tá bom? Deus guarde vocês. Nós vamos trazer aqui cada um dos nossos filhos para dar uma palavrinha, nossos amigos também, tá bom? Só para vocês terem um pouquinho mais de harmonia, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Oi, pessoal, esse aqui é o Eric, e o maior desejo do Eric é se tornar um pastor. Ele tem a gente vê que ele tem uma chamada muito grande, um menino de ouro de Deus, e ele tem a Bíblia dele em inglês. Como que ele não lê português? Eu vou ler para vocês aqui, para vocês saberem o que o Eric vai falar agora, tá bom? Para vocês. Como que a Bíblia dele é em inglês, né? Então vocês também não vão entender, e para ele ler no inglês e eu no português fica muito cansativo para vocês. Mas o que o Eric vai ler, está escrito lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o 32, que diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai,
E quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o melhor bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Tá bom? Agora o Eric vai continuar falando, tá bom, pessoal? Que ele já leu em inglês e ele quer trazer para vocês, tá bom, Eric? Fica à vontade. Oi, pessoal, eu sou Eric, sabe? Eu queria falar do filho que estava perdido e que igual quando ele pensou que ele precisava alguma coisa igual que ele igual ser feliz, ele pensou que tinha que igual no mundo, em prostituição e igual gastar todo o dinheiro. E isso pode igual fazer também igual com a vida real. Você igual pensa que igual o dinheiro vai dar o que você quer, mulheres, coisas assim, e igual um monte de dinheiro e casas, mas depois quando você vê o seu pecado e você vê igual como ele viu que ele, naquela comida que ele queria comer, que igual isso pode ser um pecado, e ele viu igual que isso era mal, e tinha até pessoas que estavam trabalhando pro pai dele que estavam comendo mais que ele, igual pessoas lá no mundo. Então igual ele vê a justiça e vê o pecado que está dentro deles, e depois eles pensam algumas vezes que igual Deus não vai receber eles, mas igual o pai nessa parábola, ele recebeu o filho dele e fez uma festa porque ele achou o filho dele, porque antes ele estava lá no mundo e estava perdido, mas agora ele voltou, então eles tinham uma celebração. E as pessoas que trabalhavam com o pai do menino, eles podem ser igual os serventes de Deus, que até que estão servindo Deus e eles não estão igual independente, mas ele ainda tem igual felicidade, tem tudo que eles precisam, e Deus ainda igual tem amor para eles. Mas com as pessoas lá no mundo, Deus ainda quer eles sempre estar com o braço aberto, igual ele todo segundo que você igual as pessoas que não estão no mundo estão com ele igual fica triste, ele até chora por pessoas, que coisas que ele faz, que sabe que ele está com os braços abertos e as pessoas não querem ir para ele, até que ele sabe que igual Jesus morreu para eles, mas algumas vezes pessoas pensam isso, e até algumas vezes pensam que eles são muito mal, as coisas que eles fez, Deus não vai perdoar, mas Deus fala que ele nunca vai te desamparar, e igual ele sempre vai estar aí, porque Deus nunca igual desafasta, igual ele está assim com os braços abertos, mas se você está assim orando para ele, e até quando você está vendo a justiça e você está vendo que você está errado, mas você quer igual a vida igual que pessoas no mundo pensam que é certo, ou igual que é legal,
pensa que tudo que é mal e é peligroso, sim, é legal, mas isso é errado porque até se é uma coisa perigosa, pode ser igual uns missionários. Missionário. Missionário, igual na China, assim, se eles pregar lá, a pessoa lá pode até matar eles. Isso é perigoso também, mas é para Deus. Você pode morrer fazendo isso, mas quando isso acontece, eles vão com Deus e Deus vai saber que eles fez o desejo dele igual e que ele tentou falar do amor dele. E você tem que saber quando você faz uma coisa mal, que Deus pode te perdoar e quer te perdoar. E quer para você ficar com ele, porque ele não quer ver você igual no inferno sendo torturado. Eu sei que vocês não querem também. Tem pessoas lá no mundo que são satanistas, não sei porquê. Eu não acho que eles pensam que o diabo não vai deixar eles ficar machucados, assim, porque o diabo, ele quer para todo mundo estar no inferno. Ele não quer para nenhuma pessoa ser igual ir para o céu. Então ele tenta tudo para fazer vocês ir para o inferno. Mas Deus vou tentar trazer você para ele. E igual ele quer pôr os braços dele em volta de você para te cobrir. E igual se você tem proteção, igual que fala na Bíblia que o Paulo escreveu, então você vai estar igual guardado em coisas que o inimigo quer chegar para você. Então, olha, e quando você volta para Deus, ele igual no céu já tem uma festa que eles achou um outro, daqueles igual 100 ovelhas, que aquele vem de volta, eles são mais alegres que vem de volta do que os 99 ficando aí. Então eu queria falar que não importa o que você fez, porque um monte de pessoas no mundo, até Saddam Hussein, se ele converter, Deus vai aceitar ele, porque não importa qual que você fez. Um pecado, não tem um pecado um grande e um pequeno, porque igual você está no quarto, igual aqui tem a presença de Deus, você está no quarto de Deus. E quando você entra, quando você sai, você está lá no pecado. Não importa qual porta você toma, é um pecado. Pode ser uma mentira, pode ser que você roubou um carro, você roubou igual um lápis, um pecado. Mas quando você sai, não, é importante que você venha de volta rápido antes que o diabo pode atacar. Porque bem quando ele sabe que você está aberto e Deus não está te cobrando mais, porque você saiu da presença dele e vai tentar atacar. E tem mais que um jeito de pecar. Você pode fazer um monte de coisas, mas Deus não importa qual que é. Ele só quer para você voltar nos braços deles, para ele te cobrir. E e pessoas agora no mundo pensam que essas coisas são igual na festa, coisa assim, e tem um monte de coisa e pecar igual, tentar igual fugir da polícia. E pensa que esse negócio são igual legal e é perigoso e igual eles querem fazer isso porque igual dá adrenalina. Que é adrenalina, mas se você quer isso, você vai igual para um parque de montanha-russa. Uma montanha-russa, sim. Porque você não tem que fazer isso. E Deus, a alegria que Ele dá em você, quando você está nos pés deles, um cara para baixo, igual Ele dá o Espírito dele em você. E essa alegria mais que tudo que o mundo pode dar. E porque igual você ia gastar igual uns 70 anos da sua vida, que é o que o ser humano vive, igual average, média que o humano vive, porque você quer gastar 70 anos vivendo igual como você quer e não como Deus quer, para você viver a eternidade em inferno. Porque você não sabe se você vai ter amanhã para fazer isso. Porque na Bíblia fala que amanhã não está prometido para você. Você pode morrer quando você está dormindo, pode ser que alguém ataque uma bomba quando você está dormindo, você vai ter uma chance. Então, para as pessoas que não estão igual tão
certos. Certo? Certeza. Tem certeza, você tem que fazer agora, porque isso igual uma pessoa passa com uma arma e atira todo mundo que está assistindo esse vídeo. Eu sei, o nome de Jesus, isso não vai acontecer, mas o diabo quer matar tantas pessoas que ele pode, mas eu sei que Deus está cobrindo vocês para o tempo certo. E quando Deus quer te levar, quando achou o seu tempo, ele vai levar. Não importa o que você faz, pode estar com militar, com todo mundo em volta de você com armas. Se Deus quer para você ir, você vai ir. Pode ter um homem com uma bomba atômica e ninguém pode viver isso. Então, mas se Deus quer para você viver, pode ser uma bomba atômica cai, você ainda vai viver. Não sei como que vai acontecer, mas pode. E Deus igual quer para você, para ele igual. Ele quer para você igual ficar aí com ele, e igual ele quer te abraçar, igual ele quer te dar tudo que você quer. Mas algumas coisas que você quer não é tão certo, porque seu corpo está falando que você quer. Tudo que seu espírito quer é certo. Então você tem que igual algumas vezes falar não pro seu corpo e até igual não bater igual dar um soco nessa cara assim, mas bater igual com o seu espírito, igual com a tentação. Tem que bater a tentação do que seu corpo dá do humano, porque o seu corpo humano porque nós foi feito para na imagem de Deus, mas depois quando pecado entrou no mundo, igual a imagem de nós igual foi trocado e ainda que eu não estou falando aqui igual Deus não tem nariz porque pecado tem no nariz, mas igual seu corpo igual dá as tentações de igual querer roubar assim, mas quando você dá o seu espírito, sua alma, seu coração para Deus, ele vai te cuidar e você não tem que se preocupar, porque quando Deus fala uma coisa acontecer, se você fala para você orar para uma pessoa que vai ser curada, você não tem que igual ficar com medo, ai Deus, isso não acontece. Porque eu escutei uma história de um pastor que ele tinha uma experiência assim, Deus falou para ele orar para uma mulher que está numa cadeira de roda, que ela ia ser curada, e depois estava com medo que ela não ia ser, e é isso na igreja. Mas depois, sozinha, ela levantou e ela começou a adorar a Deus, porque Deus curou ela, mas Deus queria usar ele, e queria para o nome dele ser glorificado usando ele. E igual Deus falou para ele, mas ele estava com medo que isso não ia acontecer. Então, que isso não ia acontecer e ia igual parecer um bobo. Mas algumas vezes nós temos que parecer igual um bobo para Cristo, porque algumas vezes a pessoa vai pensar que nós somos estranhos, mas nós temos que fazer isso algumas vezes para Deus, porque se nós não fazer, tem tantas pessoas lá no mundo que não vai ser salvo. Igual se os discípulos não falou de Deus e se Jesus igual falou, ai não, isso não acontece. Ele tinha fé. E os discípulos também, se eles não fez isso, nós não ia estar salvo agora. E nós ia ir para o inferno, porque igual se Jesus não tinha fé, então ele não ia morrer na cruz, mas ele tinha fé porque ele era 100% homem e 100% Deus. Então ele sabia que igual o poder igual do pai dele. E nós temos que saber também, igual quando nós oramos, nós temos que ter uma fé, até quando é uma fé pequena, pode crescer, pode mover montanhas. Então, você tem que acreditar que isso vai acontecer, porque igual, se você acredita e você não faz nada, então isso não vai funcionar. Então você tem que acreditar e fazer também, porque se você acreditar que uma pessoa vai ser curada, você não pode igual falar, eu creio que vão ser curados. Aí depois, nada vai acontecer, a pessoa eu sabia que não ia acontecer assim. Porque você não fez nada, você não foi lá, orou, você não fez um jejum, assim, para uma pessoa ser igual, salva, assim. Porque quando você vai tentar trazer uma pessoa para Jesus, você tem que ter um plano, você não pode só ir lá e depois começar a falar. Você tem que pensar o que você vai fazer, depois ir. Mas você não pode esperar tanto, porque o tempo deles pode ter vindo muito rápido. Então eu queria falar que não importa o que você faz, não importa se você pega o dinheiro do seu pai e vai gastar em coisas igual bobeira, e depois
igual você tem que trabalhar com uma pessoa que, não, de porco assim, né, que eu falo no parábola, não importa porque Deus, não importa como você começou ou o que aconteceu no meio, Deus quer para você ter um final bom, que igual você vai receber Ele e que você vai fazer o desejo dele, o querer dele, que igual você pode deixar o nome dele ser glorificado. Glorificado. Acaba? Eu fiz. Oi pessoal, esse aqui é o Bill, meu amigo, meu irmão na fé. E eu queria só apresentar vocês. Por incrível que ele pareça, eu acho que ele é parente nosso também, que ele também é Lima. Bill Lima. É o Bill Lima, tá? Então ele vai falar um pouquinho aí para vocês também aí, para consolar vocês também um pouquinho aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Bill, fica à vontade aí. Obrigado. Bom, eu queria falar que, apesar de eu não conhecer vocês, o pastor Max, sempre que eu converso com ele, está sempre falando da família dele, sempre rindo, sempre mostrando filminhos, né? mostrando os filmes, e eu sinto até que eu conheço vocês. Uma coisa que eu sempre, hoje eu estava conversando com o pastor Max e lembrei que sempre que o pastor falava do pai dele, sempre falava dando honra, sempre falava coisas boas, nunca falou nem de um momento que o pai foi injusto, nada. E é bom ver, né, quando assim, uma pessoa está tão longe, está tão distante da família e continua honrando a memória do pai. O pastor Max me ligou na quinta-feira à noite, estava muito abalado, e ele me contou o que tinha acontecido, e na hora eu senti uma dor muito grande, porque eu sabia que o pastor Max é apegado ao pai dele, desde que eu conheço, o primeiro dia que eu conheci, o pastor sempre falou do pai. E claro que eu também, meus pais estão aí no Brasil, eu também já não tenho ido ao Brasil já faz muitos anos, então a gente imediatamente eu senti a dor dele. E eu queria dizer para vocês que apesar de vocês não estar aqui para consolar o Max não está sozinho. Ele tem uma família aqui que são os amigos dele, ele é uma pessoa muito amada aqui na igreja, é uma pessoa que tem trabalhado, me ajudou muito em todos os sentidos. Antes de eu conhecer o pastor Max, eu não conhecia Jesus, e foi através não só das pregações dele, mas do exemplo de vida, do testemunho de vida que ele passou para mim, que eu passei a me interessar mais e, claro, depois eu aceitei Jesus. Então acho que uma coisa que eu gostaria de dizer é que vocês veem o pastor Max pregando e, é claro, ele tem o dom da palavra, faz aquelas pregações, mas o trabalho do pastor não acaba. O pastor Max é uma pessoa que eu posso dizer que eu conheço há quase 4 anos já, a gente trabalhou junto, conheço ele na vida profissional, conheço ele como pai, como marido aqui da Rosa, sempre tenho visto, e nada nos 4 anos que eu conheci, eu nunca pude dizer que teve algo nele assim que desabonava o que ele diz quando está pregando. Acho que isso é muito importante, a pessoa assim que você vê que é no púlpito, no trabalho, como amigo, como irmão, como marido, como pai, é a mesma pessoa. Isso é maravilhoso e é difícil de encontrar, tá? Gostaria de dizer também que todo o trabalho que o pastor Isaac fez no Brasil, com o filho dele, através do filho dele, está sendo passado aqui. O pastor Max é uma pessoa muito dedicada ao trabalho da igreja. Ele realmente, quando estava começando, gastava horas sentando comigo, me orientando, me explicando, fazia cada pergunta de louca que ele fica, e ele sempre ficava paciência, explicando tudo, e me deu essa orientação. E isso é um trabalho do pastor Isaac, são os frutos do pastor Isaac, um homem que jamais sonhou que viria para a América, jamais nem fala inglês, nem conhece, nem teria como comunicar, e o trabalho dele está dando frutos aqui na América, e eu acredito que vai dar frutos em muito mais lugares, porque, sabe, através do filho dele, através do neto dele, o Eric, você viu que acabou de pregar aqui também, e já está no caminho certo, já tem um conhecimento bem avançado para a idade dele, tem a vontade de pregar. Isso tudo começou com o quê? Com o fato do pastor Isaac ser uma pessoa temente a Deus, que procurou passar isso para o filho dele, que procurou mostrar não só a palavra de Deus, mas o amor de Deus para o filho dele também.
que tem mostrado aqui na América. Então eu queria dizer para vocês, não se preocupem, o Max tem amigo aqui, eu considero o Max extensão da minha família, eu falo que a gente tem o mesmo sobrenome, não é à toa, tá? Eu amo ele como amo um irmão, vou estar sempre aqui para ele, o pouco que eu posso fazer por ele, eu faço, e é claro, estou sempre orando por ele, estou sempre aqui para consolar, tá? Eu espero um dia poder de repente ir para o Brasil, conhecer vocês, se não, vou manter vocês sempre na minha oração aqui, e eu tenho fé que ainda, cedo ou tarde, vocês vão se reencontrar nessa vida, e é claro, vão se reencontrar também na eternidade. Eu tenho fé de que o que o Max falou hoje, para vocês vai ter efeito, e para reforçar, eu queria te falar que o Max é uma pessoa que realmente ele tem vivido tudo aquilo que ele falou para vocês, tudo aquilo que ele mostrou hoje aqui, eu tenho testemunha de estar com ele direto, às vezes 8, 9 horas por dia quando ele estava trabalhando. Essa é a vida dele realmente, ele tem uma vida de testemunho, e eu, de certa forma não, com certeza, a minha salvação, o dia que eu estiver ali perante Deus, vou falar, olha, foi através do trabalho desse homem, foi através do exemplo de vida desse homem que eu cheguei aqui. Tá? Então eu gostaria só de dizer a vocês que o trabalho do Isaac aí no Brasil, desde que o Max era pequeno, não tem sido em vão, e que muitos mais frutos virão, eu tenho certeza, porque o pastor Max realmente é uma pessoa de integridade, uma pessoa que realmente me mostrou como exemplo de vida o que é realmente ser cristão. Obrigado a todos vocês, e eu espero um dia poder conhecer vocês pessoalmente. Um abraço. Oi pessoal, com muita alegria no coração, mas ao mesmo tempo um pouco triste mesmo pela partida do meu velhão, que eu amo muito, mas que eu nunca vou deixar de amar. Mas o objetivo daqui não é falar de tristeza, mas assim falar de alegria mesmo. Esse é o propósito de todo esse trabalho, né, dirigido pelo Senhor. E eu sei que eu posso chamar vocês de família, porque o fruto disso tudo é o meu velhão Isaac, porque foi através dele, de ter conhecido ele antes de ter conhecido até mesmo meu esposo. E foi por causa dele, primeiramente Deus, depois por causa do meu velhão, que eu estou na família de vocês. Isso para mim é uma honra de ter sido apresentado, primeiramente diante de Deus, e que eu seria parte desta família Lima, que eu levaria o Lima como meu sobrenome. Para mim isso é uma honra, um prazer muito grande ter vocês como família. Eu acho que não teria outra honra para mim a não ser essa, de ser parte dessa família maravilhosa. Eu amo cada um de vocês, admiro a cada um de vocês, e eu sei que a família principal que a gente pode falar é a família espiritual. E eu quero ter a cada um de vocês como meu irmão espiritual, como minha irmã espiritual, para que a gente possa, todos na eternidade, estar juntos. Porque tudo isso aqui um dia vai se acabar. Esse sobrenome Lima que eu carrego no meu nome vai um dia acabar. Mas eu sei que na eternidade é onde tudo acontece, onde vai ser mesmo que nós teremos parte da família. E eu sei, como vocês também, a dor que vocês estão passando, porque eu passei por isso. Mas o que me alegrou, o que me deu esperança, o que me fortaleceu, o que me trouxe conforto, foi a fé em Jesus Cristo, essa fé que não morre. E por essa fé que não morre, que me faz reconectar com meu Pai no futuro. Como o Max disse, que o meu Pai, o nosso Pai, o teu Pai, o Pai de vocês, não faz parte do passado. Ele faz parte do futuro na vida de vocês. E essa foi a esperança que me alegrou, que meu Pai faz parte do meu futuro. E eu sei que um dia eu vou estar com Ele. E essa semana, na semana aqui da notícia, nessa semana agora da notícia que antecedeu a notícia da partida do meu sogro, do pai de vocês, eu estava lendo em 2 de Tessalonicenses, aliás, 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, e eu estava pensando sobre a morte e ressurreição, sobre a vinda do nosso Senhor, e eu estava meditando exatamente nesses versículos que diz assim: eu não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus Cristo dormem, Deus o tornará a trazer com Ele.
Dizemo-nos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Eu quero consolar vocês, que a fé que nós temos em Jesus Cristo é o que nos faz reconectar, nos conectar com o nosso Pai, com aqueles que dormem com Cristo. E para isso, família, eu quero dizer para vocês que vocês tenham essa conexão com Deus através de Jesus Cristo, para que essa esperança nunca morre, não venha morrer, e que vocês possam, que nós possamos estar na eternidade com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, com aqueles que já morreram em Cristo, tá bom? E aqui eu quero deixar os meus pêsames para vocês e dizer que essa esperança que venha conectar vocês com o vosso Pai, tá bom? Que vocês venham ter Jesus como esperança viva. Amém. Oi pessoal, agora esse aqui é o Johnny, também ele vai falar uma palavrinha para vocês aí, tá bom? E Deus abençoe vocês. Johnny, fica à vontade. Tá bom, obrigado, Max. Bom, primeiramente, meu nome é Johnny e eu sou de Santa Catarina, também do Brasilzão aí. E acabei de conhecer o pastor Max e a família dele, e até eu estava conversando com ele e disse, olha, o Max tem uma família bonita, e através do Max eu estou conhecendo o pastor Isaac, né? O pastor Isaac que já está dormindo no Senhor e vendo tudo aquilo que é bonito, que um dia nós temos esperança também de ver. E até fico feliz, porque eu estava falando com o Max, nós temos um privilégio muito grande, de que o meu pai também prega a palavra de Deus por muitos anos já no Brasil. E nós temos um privilégio de ter o nosso pai firme com Jesus, está ali trabalhando com Jesus, trabalhou, o pastor Max trabalhou muito mesmo pela obra de Deus, mas isso tudo, né, começa por causa de uma decisão que ele tomou na vida. E essa decisão eu vou falar para vocês agora. Eu queria que vocês estivessem em casa, pudessem um dia olhar na Bíblia de vocês em Eclesiastes, capítulo 12. É um versículo que todos conhecem, mas isso aqui eu gostaria que vocês refletissem bastante, que diz assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem-se a vir as nuvens depois da chuva. O que eu quero dizer com isso hoje é, o pastor Isaac, eu acredito que ele foi praticamente nos dias da mocidade dele, quando ele decidiu de servir a Jesus. E vocês como filhos que estão no Brasil, vocês acompanharam agora os dias da escuridão dele, os dias da velhice, o dia que o cansaço chegou, o dia que ele não pôde mais, por ele, eu tenho certeza que ele gostaria de viver ainda muitos anos aí. Mas chegou o dia que um dia, se nós não partirmos antes, partirmos enquanto somos jovens, depois de velho, como diz o pessoal, a gente não escapa. E vocês viram os dias dele, que foram dias poucos de sofrimento. E logo Deus já recolheu. Eu acho muito importante porque através de uma decisão dele, que ele fez enquanto era jovem, eu acredito que enquanto era jovem, de servir a Jesus, colocou a família toda no caminho certo. Aqui está o pastor Max hoje em dia, que ele ensinou, que ele tanto ensinou o caminho da verdade. Mas como vocês, filhos que acompanharam no Brasil, o pai de vocês não sofreu muito. Deus logo já recolheu. Isso é importante por quê? Porque ele reservou os dias dele para servir ao Senhor. Eu quero ser sincero para vocês, a partida da família não é fácil, não é uma coisa que todo mundo espera ou uma coisa que você queira. É difícil, eu entendo isso daí. Mas a vantagem é, quando você serve a Deus, você só diz assim, ó, é até daqui a alguns dias. Talvez amanhã possa ser o próximo. Quem que é o próximo? Você pode olhar para todos os seus irmãos e perguntar um para o outro, quem que é o próximo agora? Essa é a nossa vida. Infelizmente, nós temos que enfrentar. É uma coisa difícil pra caramba. Eu fico assim super preocupado, porque eu tenho a minha família no Brasil também,
Meu pai faz 7 anos e meio que eu não vejo mais a minha família. E eu até gostaria que vocês não culpassem o Max por não ver a família, porque a mesma situação eu também enfrento. Eu não posso visitar o Brasil agora, por causa de motivo de legalização. Se eu sair do país eu não posso voltar. Tem horas que eu penso em abandonar tudo e dizer, ó, fui embora, acabou, chega. Então eu não quero nem que vocês possam culpar o Max. Ah, o Max não veio aqui, que ele não tem amor. Que não, não diga isso daí, porque é o seguinte, isso não é uma culpa nossa, é uma culpa de presidente, isso daí é uma coisa complicada. Mas eu tenho certeza que se o Max pudesse, ele estaria junto com vocês. Todos os momentos, mas ele estava longe de vocês, mas com um pensamento bem próximo a vocês. Então, o pai de vocês está no lugar que todos nós desejamos um dia estar. Agora, eu gostaria que todos aqueles que não conhecem Jesus, que ainda estão na família, que está na família, que não conhecem ainda Jesus, não tem esse encontro com Deus, começassem a pensar nisso a partir de hoje. Vocês querem ver o pai de vocês? Aceitem a Jesus. Porque você vai aprender até daqui uns dias. Nesses dias, pensa bem, 79 anos, se você for pensar, passou assim, ó, não deu nem tempo, talvez ele respirar, vamos dizer assim. 79 anos passou. Mas o que eu estou falando é uma eternidade. A eternidade, ela nunca mais terá fim. Pensa um dia você, irmão, você, pastor Marcos, todos vocês reunidos na chamada grande festa, que é essa festa até hoje, em nenhum coração humano entrou, mas é a melhor festa, que se chama As Bodas do Cordeiro. Vocês todos veem, todos novamente dizer assim, ó, valeu a pena pagar o preço. Porque essa festa, a Bíblia diz que ela nunca mais vai acabar. Então eu posso dizer para vocês, olha, a partir de agora não é fácil. Mas quando vocês entregam o coração para Deus, o negócio muda. É até daqui uns dias. E esses dias pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, pode ser ano que vem, ou talvez daqui a 40 anos. Ninguém sabe. Mas o meu conselho que eu dou a vocês é esse. Sirvam a Deus. Entreguem o coração de vocês a Deus. Porque Ele é o todo que nós precisamos na nossa vida. Então, eu posso ver aqui, ó, nessa parte que Salomão escreve aqui, que não tenha neles contentamento. A velhice do pastor Isaac chegou. Nós temos que admitir, uma hora ou outra nós vamos ficar velho, ficar bem velho mesmo. Mas vocês acompanharam que primeiro ele não esteve só. Teve os filhos dele que aqui mesmo nos Estados Unidos pediram oração na igreja. E os deles, se eu pudesse conversar com ele, talvez ele diria assim, ó, olha, valeu a pena, porque os dias que eu passei de sofrimento foram poucos. E hoje eu estou numa eternidade agora. Uma coisa muito melhor que você possa imaginar. Senhores, eu não conheço vocês que estão no Brasil. Não conheço, acabei de conhecer o pastor Max, uma pessoa super querida mesmo. Tenho me dado bem com ele. Acabei de conhecer, na verdade, né? Uma pessoa super querida. Mas o meu desejo para que vocês sirvam a Deus. Talvez vocês, a gente não vai se ver nessa vida. Mas um dia nas bodas do Cordeiro eu pretendo encontrar vocês. E dizer assim, olha, a partir de hoje, não existe morte mais que vai separar. Não existe morte mais que vai separar o pastor Isaac de todos vocês. Como é que é o nome do mais velho? Do Daniel, da Célia que ele falou, do Isaías, de todos os meninos e as meninas também que tem aí. Vale a pena nós entregarmos o nosso coração a Deus? Vale. Eu dou esse conselho de todo o meu coração para vocês. Sirvam a Deus. Esse é o mais importante. A partida acontece, claro, uma outra vai acontecer. Mas sirvam a Deus. Esse é o melhor caminho que você possa fazer de agrado a Deus e também de agrado ao pastor Isaac. Porque eu tenho certeza que o pastor Isaac, ele gostaria muito de ver vocês, quem sabe, todos na igreja, cantando, louvando a Deus e pregando a palavra de Deus e pregando tanto aquilo que ele passou para vocês. Mas cada um de vocês tem os seus caminhos. Cada um não quer na igreja, outro queira, outro vai, mas vai meio com dúvida. Outros já pegam firme. O meu coração seria que vocês todos fossem firmes mesmo. Eu desejo a todos vocês, olha, sucesso, continuem sendo uma bênção nas mãos de Deus para você, para a sua família, para os seus filhos, que a maioria de vocês tem filhos, e os filhos, os netos também que estão aí. Olha, a balada é boa, não vou dizer que é ruim, só que ela acaba quando você às vezes está pouco bêbado, principalmente para os netos que estão vindo agora.
Acaba quando vocês estão bêbados, acabou o dinheiro, acabou a festa, acabou tudo. Mas a eternidade, ela nunca vai acabar. O próprio nome já diz, já é eterno. Então vale a pena, às vezes, deixar a balada de lado e servir a Deus. É o conselho que eu tenho certeza que, quem sabe, o pastor Isaac muitas vezes falou. Eu estou conhecendo o pastor Isaac através do pastor Max. E até agora realmente tem me impressionado. É uma história bonita. Até inclusive uma foto que ele mostrou aqui, ó. Né? Eu até estou gostando aqui, porque ele está pregando aqui, essa foto aqui. Vamos ver se dá para chegar mais pertinho. É uma foto aí que ele está pregando aí. Ó. Mais perto. Mais perto? É. Aí. Essa aqui é a foto, que eu tô, essa imagem, Testemunho, né? essa aqui é a imagem, a primeira imagem que eu vi do pai de vocês, ele pregando a palavra de Deus. E tem outra, eu vou levar essa imagem aqui para sempre no meu coração, porque essa foi a primeira imagem e eu não pude ver ele pessoalmente. E isso aqui para mim, eu acho assim, ó, uma coisa bonita, ele está pregando a palavra de Deus. Quem sabe ele desejaria que todos vocês fizessem isso. Então, procure a Deus, procure ir na igreja, procure ler a palavra de Deus. Eu sei que todos nós temos a nossa fraqueza, mas tem uma coisa, forte é aquele que nos salvou. Quando nós se seguramos nele, ele nos ajuda a ficar em pé. Porque se for nós dependendo de nós mesmos, a gente não se firma em pé nem um segundo na nossa vida. Mas ele é a nossa fortaleza. Então, um abraço a todos vocês que estão com o coração enlutado nesse momento. Não é fácil, mas que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Nessa hora com o tempo. Que nós estamos tendo esta noite aqui, Senhor Deus, de estarmos falando sobre os assuntos da igreja, Pai querido. Te agradeço, Senhor, pelos meus amigos, meus irmãos que aqui estão, Senhor Deus, com o mesmo intuito, Senhor Deus, de fazer a Tua obra, Senhor. Sabemos, ó Senhor Deus, que nós não estamos unidos somente nessa terra, Pai, estamos unidos nos céus também, Senhor. Pai querido, obrigado, porque em breve nós estaremos aí contigo, Senhor. E o momento, um pouco de tempo que nós temos aqui nessa terra, Pai, nós aqui, Senhor, os Teus servos, não digo só nós aqui, dessas quatro paredes, mas os Teus servos no mundo inteiro, Senhor, que ainda estão vivos hoje. Amém. Senhor Deus, eles estarão contigo, estarão nesse pouco tempo, Senhor Deus, trabalhando para Ti, Senhor. Amém. Deus querido, nós somos pequenos, Pai, como Tu escolheu várias pessoas pequenas, meu Pai, segundo as Escrituras, Pai. Escolheu Gideão e tantos outros, Senhor Deus. E na sua humildade, Pai, eles conquistaram, Pai. Derrotaram o inimigo, Pai. Quebraram as barreiras, Senhor. E trouxeram a liberdade ao povo, Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, para fazer a Tua obra. Teus filhos vieram aqui, Senhor Deus, porque eles Te amam, Senhor. Amém. E eles acreditam, meu Pai, que a nossa união é uma união que veio da parte de Ti, Senhor. Deus, capacita cada um de nós, me dá sabedoria para ajudar o Teu povo, meu Pai, na necessidade que cada um deles venha ter também. Ajuda, Senhor Deus, eles também me ajudarem, meu Pai, nós juntos, Senhor, caminharmos, Senhor Deus, aí na Tua presença. Assim como Tu, Senhor Jesus, olhou para Pedro e perguntou, Pedro, Tu me amas? E Pedro disse, eu te amo, Senhor. E Tu perguntou de novo, Pedro, Tu me amas? E ele disse, eu te amo, Senhor. Pedro, Tu me amas? Eu te amo, Senhor. E Tu disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Senhor Deus, essa é a nossa missão. Os Teus servos vieram aqui esta noite, Senhor, para nós trabalharmos juntos, Senhor Deus, no apacentamento, Pai, do Teu rebanho, Senhor Deus, que vão chegar. Oh, meu Pai, dá-nos sabedoria, Senhor, dos céus, para encaminhar o Teu povo, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu agora não tenho mais o meu Pai, Senhor Deus, para ficar ligando e ficar perguntando para Ele, Senhor Deus, o que eu preciso saber. Mas nós temos aqui o Teu Espírito Santo, Senhor. Tem homens de Deus aqui também que estão nos apoiando. Tu preparou o pastor Eliseu também, Senhor Deus, para substituir o meu pai. E sei, Senhor Deus, que Tu não me desamparou, Senhor. Oh, meu Pai, fica conosco, Pai. Isso que eu Te peço, Te suplico, desde agora e para todos sempre. Conduz essa reunião em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, pessoal, basicamente a nossa reunião, a gente vai tentar, assim, o máximo que a gente puder, sempre estar junto e para discutir os problemas da igreja, ver as necessidades que a igreja tem. Eu acho assim que não é porque eu sou pastor que eu não devo ouvir vocês. Eu acho que vocês, para mim, são, assim, figuras muito importantes nesse cenário, que de forma alguma eu poderia desprezar
ou dizer como às vezes vem algumas pessoas que se acham tão talentosas que pensam que pode ser o músico, pode ser o cantor, pode ser o pregador, pode ser o instrutor, pode ser o mestre, pode ser o tudo. Amém, glória a Deus, louvo alguém que tenha todos esses talentos, mas eu acho que é muito importante nós sabermos aonde que nós queremos chegar. E isso, a palavra de Deus, ela é muito clara. Inclusive eu quero até ler uma passagem aqui com vocês, e vocês vão entender o interesse que eu tenho de que cada um de vocês me ajudem nesse trabalho. Vou dizer para vocês que agora, por esses tempos, aí vai ser um pouquinho difícil, que eu ainda vou ter esse baque do meu pai, que eu sei que às vezes ainda não, que nem às vezes o pessoal fala assim, ainda não caiu na realidade, como da minha mãe não caiu, mas o meu, eu acredito que já caiu um bocado de tempo, porque já há muito tempo já que eu venho chorando, que eu já venho vendo isso daí, esse final, entendeu? Mas a gente vai estar trabalhando junto, cada um vai estar se ajudando, cada um na sua deficiência vai falando, minha deficiência é isso, a gente vai tentando se acertar. Sabe por quê, pessoal? Eu, só voltando um pouquinho, eu não quero assim idolatrar meu pai, não quero que vocês nem pensem isso, porque é um grande homem, um grande servo de Deus, acho que vale a pena, como no passado os judeus têm um respeito muito grande por Moisés. Essa foi uma das razões que Deus não deixou que o corpo de Moisés fosse achado, o anjo levou o corpo de Moisés, porque o Senhor tinha medo que o povo viesse idolatrar Moisés. Mas o que acontece é o seguinte, quando eu fui morar nessa casa atual que meu pai vive hoje, eu tinha 11 anos de idade. Gente, o que eu quero falar para vocês com tudo isso, gente, que 11 anos de idade, eu tenho 43 anos, então se passaram 32 anos. Vocês acreditam que eu vejo como se fosse ontem? Eu vejo eu perto do meu pai brincando, meu pai conversando comigo, falando comigo. Foi uma coisa assim rápida. Então eu estou querendo dizer para vocês que em breve nós também vamos estar indo embora. Às vezes a gente não entende quando as pessoas falam assim, mas se a gente parar para pensar, o tempo passa rápido, passa tão rápido. Então, o pouco de tempo que a gente está aqui, vamos fazer o máximo que a gente pode para o nosso Deus. Para quando nós chegarmos lá, nós temos alguma coisa. Com certeza, quando vocês chegarem lá num grande dia, o Senhor vai olhar e vai falar assim, Cíntia, Bebeto, vai falar para todos vocês, olha só a multidão que veio. Aí você vai olhar e vai ver aquela multidão, vai falar assim, mas Senhor, eu não conheço aquilo ali, eu não conheço aquilo. Aí vai falar assim para nós, mas você conhece aquele ali? Ah, aquele ali eu conheço, ele era o meu vizinho. Deus falando comigo, um exemplo. Ele era o meu vizinho, o Marcos morava do meu lado. Pois é, o Marcos levou a palavra para a irmã dele, lá no South Carolina. E aquele ali pregou para outro, e ele levou a palavra para outro, e aquela rede que se formou. E toda essa gente é fruto do seu trabalho. Nosso tempo é curto aqui. A gente está vendo todo mundo atrás de dinheiro, todo mundo atrás de fortuna, todo mundo atrás de fama, e tudo isso vai ficar. Hoje, quando eu olho, eu desfolho a palavra de Deus e eu começo a ver a vida de Jesus, gente, que coisa linda, quanto segredo tem ali, e ninguém consegue entender, ninguém consegue compreender que Jesus não teve necessidade de nada, porque Deus supriu. A nossa focalização, não estou querendo dizer com isso que nenhum de nós devemos investir, ter os nossos investimentos, ter os nossos sonhos de querer construir, fazer uma vida melhor, dar uma vida melhor para os nossos filhos. Não, nós temos que realmente planejar a vida aqui, mas a gente tem que pensar o seguinte, nós não pertencemos a este mundo, nós não somos daqui. Nós vamos embora, mais cedo ou mais tarde. Eu de repente estou falando isso para vocês, pode ser que daqui uma semana eu já não estou mais aqui. E vocês vão falar assim, puxa, mas foi tão rápido que o pastor foi. Ou talvez algum de vocês também vão embora. Já Deus vai falar, não, ele já fez o trabalho, já concluiu. Então, gente, não é porque a nossa igreja está pequenininha ali, que ela está desse jeito, que a gente vai pensar assim, não, sabe, não vamos acreditar no potencial que Deus pode fazer, na potência que Deus pode criar ali naquele lugar. Eu sei que Deus pode nos usar muito. De repente, a gente pode ficar vários meses ali, só com o nosso grupinho. Mas o mais importante, gente, que eu acredito que o que vai trazer o crescimento para a nossa igreja, sabe o que é? É a nossa união. Amém. E nós aqui que já nos conhecemos, vamos ser amigos um do outro, vamos nos abrir um com o outro, as nossas dificuldades. Eu tiver um problema, olha, no Brasil teve um pastor que ganhou meu coração, um simples gesto que ele fez, gente.
o pastor Zezinho, a Audrey conhece ele, a Audrey estava aqui ontem à noite. O pastor Zezinho, uma vez eu fui na casa da Audrey, cheguei lá, e eu com preguiça, gente, de ir na padaria, comprar um café, fui na casa da vizinha, sabe aquela coisa de brasileiro, né? Oh, presta um pouco de café. É normal. Eu naquela preguiça que eu estava de ir na padaria, passei na casa da Audrey e falei assim, ô irmã Helena, faça um favor para mim, arruma um pacote de café aí, depois eu dou para a senhora. O pastor Zezinho estava lá tocando o violãozinho dele lá, com a família e tal, na hora que ele me viu. Ô mamãe, tudo bem, tudo bem? Eu, tudo bem, pastor Zezinho, tudo jóia. Depois, gente, ele largou todo mundo lá. Eu era vizinho, ele foi na minha casa. Ele falou, pastor Marcos, dá licença para... Ó, pastor Marcos, irmão Marcos, dá licença para mim um pouquinho? Eu posso falar com o irmão? Eu falei, pastor, que é isso? Para mim, o irmão aqui é como um rei. Entra aqui na minha casa, para mim é uma honra ter o irmão aqui. Ele entrou, sentou. E aí, irmão, tudo bem? Ele Ficou uma rodeando. vergonha, Ah? ficou rodeando. O pastor ficou rodeando, sabe? Eu falei, tudo bem, pastor Zezinho. Tudo bem com a esposa, tudo bem no trabalho, tudo bem com isso, com aquilo. Começou ele querendo puxar algo de mim, porque estava tudo muito bem, não tinha nada errado. Eu falei assim, ó, pastor, tá tudo bem, agora se não teve alguma revelação aí, então fala logo. Ela falou assim, olha, não é bem revelação, né? É um fato que aconteceu, quase agora. Eu falei, que fato, pastor, o que eu fiz? Aí ele falou assim, não, é que eu vi você pegando um café lá, irmão. Eu vim aqui dizer que o irmão não precisa fazer isso não, fala comigo, a gente vai trazer uma compra pro irmão aqui. Eu falei, oh, meu Deus, irmão Zezinho, muito obrigado, irmão Zezinho. Isso aqui chama-se preguicite aguda. Meu problema, pastor, é preguicite aguda. E gostei daí, mas como? Eu falei, não, pastor, eu tava com preguiça de ir lá na padaria, eu achei melhor aqui, depois eu vou lá, compro pra ela. Ele falou, sério, gente. Aquilo registrou na minha história. Ele se preocupou. Se preocupou. A vida de um pastor, gente, quando ele saiu da igreja, eu chorei. Mas eu chorei tanto. Isso foi um e ele amor foi, verdadeiro. Foi. Muito lindo. Então, o que a gente tem que fazer, a nossa igreja, ser uma igreja em que De o amor. Espírito Santo chegue e ele possa realizar Amém, os Senhor. milagres, realizar a união, realizar, sabe, as pessoas chegar e realmente falar assim, eu entrei na casa de Deus. Eu estou no lugar que eu me sinto bem. Você está entendendo? Porque o mais importante, não adianta a gente estar com um montão de gente na igreja e o Senhor não está conosco. Tudo ferido. É, eu não... Tudo ferido, tudo sem amor. ferido. Não, tudo todo mundo ferido. tem que estar sarado na nossa igreja. Amém. Então nós vamos trabalhar junto. Então eu queria a colaboração de vocês, todos vocês, que me ajudassem. A gente vai falar um pouquinho mais. Também não vou tomar muito tempo de vocês, claro que vocês têm que acordar cedo. E eu queria aqui, para não ficar somente nas minhas palavras, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos diz assim, a instituição dos diáconos, né? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Párpenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então nós vemos, irmãos, que no passado Moisés ele teve também uma grande dificuldade para administrar o povo, para colocar tudo em ordem.